O que dá dinheiro no agro, empresários do campo? Renovar o parreiral com 10 anos ou renovar o parreiral com 15 anos? Então fique conosco até o final, que hoje nós vamos tratar de alguns conceitos de gestão que vai lhe ajudar a formatar essa decisão. Antes, curta aqui o nosso canal, compartilhe, ative o sininho, siga a gente lá no Instagram para receber conteúdos diários sobre gestão. E vamos fazer o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um Que Dá Dinheiro no Agro. Porque hoje a gente vai saber se a gente chega no 15º, no 20º ano aí do seu parreiral, do seu pomar de frutas, do seu cafezal. Vamos tratar de conceitos de gestão sempre transferíveis a qualquer negócio. Exemplo na tela! Estamos aí vendo as duas placas de trânsito, os dois retornos no qual a gente pode escolher, afinal de contas precisamos escolher um. Encontramos justamente um parreiral, tanto à direita quanto à esquerda. O que vai variar é quando nós vamos renovar, portanto estamos falando de um mesmo parreiral. Chegando ao 10º ano desse parreiral, precisamos tomar a decisão se renovamos ou se levamos esse parreiral até o 15º ano. Contando com a ajuda de um ilustre agrônomo, conseguimos estimar qual que é a produtividade esperada entre o 10º e o 15º ano de vida útil desse parreiral. E com base nisso, estimarmos os fluxos de caixa futuro até o 15º ano, caso a gente opte por não renovar agora no 10º ano e leve essa renovação adiante somente para o 15º ano. Portanto, o retorno da esquerda nos traz a informação de que vamos gastar R$370 mil para fazer a renovação hoje, no 10º ano aqui do nosso parreiral. Quando nós observamos a produtividade esperada, o fluxo de entradas e saídas de dinheiro, nesses 5 anos remanescentes de parreiral, nós temos aí aproximadamente R$550 mil de caixa positivo, de dinheiro entrando no seu agronegócio, no seu parreiral, que não aquele dinheiro saindo para fazer a renovação hoje. O que vocês imaginam? 370 mil saindo de dinheiro hoje ou 550 mil entrando de dinheiro aí ao longo desses próximos anos? Sempre lembrando que quando de qualquer renovação a gente passa por um período de formação aí do nosso pomar, do nosso parque de uvas, enfim, do nosso parque citrícola, caso estejamos falando de outras culturas como os citros. Mas vamos adiante aqui para encontrar na nossa estrada uma placa de informação que traz de maneira detalhada justamente esse fluxo futuro de entradas e saídas de caixa e a produtividade esperada. É os 15 anos de vida útil desse parreiral, de novo estamos aqui ao 10º ano, imaginando se devemos ou não renovar, e aqui vamos trazer o fluxo então deste parreiral constituído, tá? E esse fluxo justamente nos traz o investimento de R$370 mil num primeiro ano, logo no segundo ano ali, na verdade, o ano 1, né, o investimento é realizado no ano 0, mas no segundo ano a gente já consegue fazer aí uma safra ao ano até começar as 2 safras ao ano a partir do ano 2. Temos ainda bastante entrada de dinheiro depois do 11º ano. E aqui cabe destacar que esse é o fluxo líquido de entradas e saídas de dinheiro. A gente tem aí uma perda pequena do potencial produtivo do parreiral a partir do 11º ano, mas ainda com bastante entradas positivas, inclusive vamos renovar no 10º ano ou vamos levar até o 15º ano e ter aí mais lucro, ter mais fluxos positivos ao longo desses anos ainda de vida útil potencial desse parreiral. Dando aqui aos 2 retornos, do qual a gente precisa necessariamente escolher, e vou colocar o cronômetro na tela pra gente então, para vocês de casa, para vocês que nos acompanham decidirem. Renova hoje, gasto 370 mil ou ainda tenho bastante dinheiro entrando fruto desse parreiral especificamente? Então vamos lá, 3, 2, 1... passamos o pedágio. Então, essa analogia ao pedágio no qual nós trazemos aqui para de fato figurar o nosso cronômetro. E a recomendação da Perfarm nesse caso seria renovar
o parreiral. Então a gente vai analisar o porquê dessa recomendação. Antes disso, essa analogia, o engarrafamento à praia, caracteriza aí os vários participantes que já tiveram em cursos anteriores da Perfarm. Nesse caso, esse exercício em específico já fizemos em um dos nossos cursos com 54 participantes. Inclusive, né, a grande maioria selecionou de fato o retorno da direita, 68% da direita, 14% da esquerda. Tem aí sempre aqueles que sugeriram outras alternativas que não trazemos mais aqui para as suas opções. Então, se você escolheu da direita, não se preocupe, inclusive a gente vai avaliar aqui o conceito que está por trás dessa decisão. Vamos trazer então justamente aqui os fluxos financeiros, os fluxos de caixa de todos os próximos 15 anos aí, começando aqui pelo fluxo de 15 anos, aquele fluxo que nós já apresentamos anteriormente. No caso do fluxo de 10 anos, a gente tem esse fluxo sendo interrompido no 11º ano, entre o 10º e o 11º ano, aonde nós vamos iniciar a renovação. Até o 15º ano, no exemplo de baixo, nós vamos ganhar aí 1,9 milhões de reais em todos esses fluxos futuros, já descontando o investimento de 370 mil reais que precisamos fazer na largada. Quando nós analisamos sobre o aspecto de 10 anos, o nosso parreiral, na vida útil dele, só traria 1,4 milhões, então, né, reduziríamos aí o fluxo de entradas fruto dessa renovação. Aqueles 5 anos que teríamos no parreiral de 15 anos, nós já teríamos no parreiral de 10 anos um fluxo adicional de 245 mil reais, então aquele investimento inicial, mais os fluxos positivos a partir ali do ano 2, no final, na verdade ali do ano 1, já tendo uma primeira safra de uva. Quanto a gente, no caso de 15 anos, continuamos aí com os 550 mil reportados anteriormente. Seguindo aqui adiante, né, ao longo de 30 anos, se nós optarmos pela renovação de 15 anos, nós faríamos 2 ciclos de produção, teríamos 1,9 milhões adicional embaixo, enquanto, olha só, no caso de 10 anos nós conseguiríamos fazer praticamente mais 2 ciclos completos, né? Então, ao longo de 30 anos, ao invés de fazermos 2 ciclos de 15, faríamos 2 de 10. E olha o curioso, quando nós trazemos a soma de todos esses ciclos de produção, nós temos então um valor superior quando nós realizamos 3 ciclos. Então temos 1,4 do primeiro, 1,4 do segundo, 1,2 ali do terceiro. Ainda falta um ano, um recebimento de quase 200 mil reais para de fato a gente ter mais uma renovação no caso de 10 anos. E quando nós somamos então justamente o valor de cima, nós temos 4 milhões de reais. Portanto, superior aos 3,8 milhões que nós enxergamos aqui embaixo. Aí você pode estar se perguntando, mas a gente precisa trazer a valor presente, né, os mais sofisticados em gestão. De fato, podemos, e muitas análises, mesmo quando utilizamos a metodologia do fluxo de caixa descontado, então trazendo a valor presente, ainda assim vão preconizar os 10 anos e com certeza temos uma série de outras vantagens, né? Toda vez que nós renovamos o parreiral, a gente tem condições de aderir a novas tecnologias, a novas variedades, cultivares, a novos espaçamentos. Então a gente até acredita que os próximos ciclos de produção sejam ainda mais vantajosos economicamente do que o primeiro ciclo. Nesse caso, nós estamos ilustrativamente entendendo, né, assumindo a premissa de que todos os ciclos são iguais. Então, quando a gente aumenta o número de ciclos, ainda a gente tem várias opções, selecionar então novas variedades de uva, enfim, mudar um pouco a rota aí do nosso negócio para decisões que tragam mais dinheiro. Então, portanto, a boa prática de gestão que nós trazemos hoje é que humanos valorizam mais o curto prazo. Mas nós precisamos entender que o tempo tem muito valor, inclusive ele castiga ou beneficia o seu dinheiro no campo. Então talvez aqui seja mais uma decisão se você quer aproveitar todo o seu dinheiro aí no curto prazo ou se você quer garantir aí o patrimônio da família mais ao longo prazo. E mais do que isso, quando nós estudamos economia, nós estamos sempre falando de funções de maximização de lucro. Ainda que nós temos algum lucro apresentado dentro de uma estratégia de negócio, se nós temos maiores lucros em outras estratégias, cabe trocar essa estratégia para aquelas de máximo lucro. Estamos sempre buscando em economia um lucro
máximo. E sempre nas decisões estratégicas nós precisamos entender que toda decisão implica em perdas e ganhos. Então, obviamente, nós queremos trazer o lucro máximo e para isso talvez precisamos ter um desembolso adicional ali a partir do 11º ano. Então é importante, inclusive, você estar fazendo todo o monitoramento dos seus custos de produção do seu parreiral em regime de competência para assegurar que essas reservas de renovação elas estejam sendo contempladas, o seu custo de produção esteja justamente contemplando, contabilizando a depreciação do parreiral e dos pomares, enfim, aí de todos os investimentos que vocês fazem no campo. E justamente os bons gestores estratégicos, eles vão pensar no longo prazo. Eles são os famosos visionários, estão pensando adiante da média da população. E aqui justamente trago talvez um desses visionários, uma grande empresa, então trazendo um exemplo prático aqui para vocês, uma empresa que aí em 20 anos se tornou a maior exportadora de vinhos do Brasil. E quem que é essa empresa? Essa empresa é justamente a Miolo Wine Group. Então, eles justamente lá em 1998 começaram a importar uvas, né, frutíferas, aí, uvas viníferas da Europa e África e passaram a distribuir para os seus fornecedores de uva. Inclusive ali em 2001, já no início dos anos 2000, eles passaram a incentivar muitos dos seus fornecedores a ampliar e renovar os seus parques, né, de uva para justamente melhorar a qualidade, ter um novo posicionamento do mercado, e esse fomento a esses fornecedores visavam justamente a Miolo, o grupo, a empresa, fornecer as uvas e toda a assistência técnica para o plantio para que esse produtor não tivesse que desembolsar dinheiro, né? Então temos aí, né, uma série de ceticismo apresentado por muitos produtores, essa é a realidade, infelizmente, onde a gente acaba minimizando a saída de dinheiro hoje e não pensando no retorno que esse dinheiro vai trazer no longo prazo. Então o incentivo que a Miolo criou justamente ela não precisar desembolsar dinheiro, eles mesmos forneciam assistência técnica para o plantio, as uvas, as mudas, e esse produtor ele retornava o investimento para o grupo na forma de uva, já tendo uma fidelidade de longo prazo. Então a gente pegando, né, inclusive uma das frases de um dos diretores da época, né, temos aqui, né, abre aspas: hoje não trabalhamos mais no chute ou só com base nas experiências dos nonos. Precisamos de um acompanhamento técnico que identifique o real problema e a melhor forma de plantar, adubar, tratar, podar e colher a uva. Então, de fato, aí investimentos feitos no relacionamento para garantir a perenidade desse relacionamento, a estratégia de negócio da empresa para o longo prazo e, obviamente, a sobrevivência dos seus fornecedores, porque a sobrevivência dos fornecedores é a sobrevivência da empresa. Então, cuide da sobrevivência de longo prazo do seu agronegócio. De vez em quando a gente começa a consumir patrimônio ano após ano e estamos muitas vezes, né, obtendo a nossa renda familiar a partir desse consumo do patrimônio, não pela geração de lucro, e sempre, obviamente, busque esse lucro máximo. Então fique conosco, compartilhe esse vídeo se você gostou, o nosso canal, e vamos fazer o produtor rural brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Até mais!